E Golonak, o profanador, é também um grande antigo, um ser alienígena de outra dimensão, que muitas vezes é considerado um deus. No entanto, diferente de muitas entidades do mitos que estão relacionadas aos 4 elementos, ou mesmo ao horror cósmico insondável, Igolonak é visto como um deus da perversão e da depravação, e está associado aos piores sentimentos concebidos por um ser sapiente. Seu comportamento é muito parecido com o do deus exterior Nyarlathotep, pois ele é perverso e sádico com os humanos. Igolonak às vezes pode ser convocado apenas lendo seu nome em livros proibidos, como por exemplo as Revelações de Glaak. Ele está preso atrás de uma parede de tijolos em um local em ruínas, em uma dimensão paralela. Sua verdadeira forma é incerta, mas quando ele possui um hospedeiro humano para se manifestar, ele aparece como um homem grotescamente obeso, sem cabeça ou pescoço, com uma boca na palma de cada mão. E, ao contrário de outras divindades, ele claramente é capaz de entender os humanos, a ponto de ser capaz de conduzir uma conversa usando seu hospedeiro humano. Igolonak procura humanos que gostem de literatura perversa e proibida, para assim se tornarem seus servos. Quando ele é convocado, ele oferece ao invocador a duvidosa honra de se tornar seu sacerdote ou simplesmente o mata por comida. Podemos ter um pequeno vislumbre de um de seus hospedeiros no filme O Labirinto do Fauno, criado pelo mestre do terror, Guilherme Del Toro. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar uma das criaturas mais perversas do Cthulhu Mythos, o grande antigo, obscuro e impuro, conhecido como Igolonak. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Dentro do universo do Cthulhu Mythos, existem diversas entidades, criaturas e seres estranhos, alguns cuja aparência, forma e conteúdo são, no mínimo, impronunciáveis, inumanas. Por vezes, entretanto, as entidades do Mythos podem assumir uma forma humana. Nyarlathotep, o Rei de Amarelo e muitos outros já fizeram isso e já andaram como iguais próximos dos pequenos seres humanos. Igolonak também é uma dessas entidades, uma figura grotesca que não pode ser definida como humana, mas já utilizou da humanidade como um molde para sua aparência e, muitas vezes, como seus servos e, óbvio, seus alimentos. O grande antigo se manifesta normalmente como um corpulento gigante, sem cabeça, obeso, quase uma montanha de carne flácida e macilante. O mero vislumbre desse ser é suficiente para causar insanidade. No escuro, sua palidez amarelada assume um brilho tênue, quase fosforescente. A criatura aparenta não possuir cabeça, e o tronco termina em uma pavorosa dobra de carne, na altura onde deveria estar o pescoço. Uma de suas características mais marcantes é o fato dele possuir um par de bocas localizadas nas palmas de suas mãos. Essas bocas parecem, à primeira vista, horrendos cortes transversais, mas se abrem para mostrar uma fileira de dentes afiados e uma língua negra. Ele se move de forma vacilante, equilibrando seu enorme peso em pés curtos e pequenas pernas, que não parecem adequadas para uma criatura de tal tamanho. Apesar disso, ele é sobrenaturalmente rápido
e consegue empreender perseguições por muito tempo. Não se sabe exatamente o que é essa criatura, e uma vez que ele não possui olhos, ninguém sabe como ela é capaz de se guiar e perceber seus arredores. Supõe-se que ele possua algum tipo de telepatia, radar ou sentido aprimorado, provavelmente algo sobrenatural e desconhecido pela humanidade. No entanto, uma vez que Igolonak precise possuir fisicamente um ser humano, alguns detalhes de sua anatomia podem variar. Quando a possessão é realizada, a vítima imediatamente sofre uma grotesca transformação, crescendo centenas de quilos e ganhando tecido adiposo. Roupas se rasgam, os trajes são reduzidos a trapos e suas dimensões aumentam de forma exponencial. A cabeça da vítima encolhe e seca, a palma das mãos se rasgam e cada uma delas mostra uma longa língua sibilante. Tudo na forma de Igolonak sugere que ele seja uma entidade ligada a excessos físicos e à decadência. Ele já foi visto por algumas culturas como uma espécie de deus dos exageros, dado a rompantes coléricos e uma fúria irrefreável. Alguns estudiosos do mitos acreditam que Igolonak foi responsável por muitas das lendas que aconteceram na Grécia Antiga, pois onde ele era invocado no corpo de um homem e adorado por uma série de sacerdotisas. Esse culto degenerado tornou-se parte de uma orgia, conhecido como a Orgia das Bacantes, pois onde ele representaria o deus Baco. Na Roma Antiga, ele já foi reverenciado por diversos seguidores, principalmente pelos imperadores Calígula e Nero, que faziam parte de sectos que invocavam a figura de Igolonak em seus ritos. Boatos também surgem de que ele foi o responsável pelas lendárias cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por serem lugares pecaminosos. A seita experimentou um tímido ressurgimento na França do século XVII, onde dizem que o lendário Marquês de Sade participou de encontros patrocinados por esse grupo, e foi daí que muitas de suas histórias surgiram sobre o que ele viu e experimentou. Da mesma maneira, o culto sobreviveu logo depois da Revolução, incluindo em seu grupo humanos depravados e que tinham atitudes libidinosas. Segundo testemunhas, eles normalmente se reuniam em uma espécie de crença religiosa deturpada para chamar esse grande antigo. No entanto, em algum momento, todos os acusados de organizarem o culto foram devidamente guilhotinados e o livro que usavam para convocar Igolonak sumiu. Para muitos estudiosos, o livro principal utilizado para chamar Igolonak é o mítico Revelações de Glak, um tomo com conhecimento esotérico que integra os mitos de Cthulhu. Muitos estudiosos acreditam que as revelações são formadas por um conjunto de 11 volumes e dizem que o 12º seria exatamente um livro focado no ser Igolonak. Esse volume incrivelmente raro e que muitas vezes tem a sua existência contestada, traria informações exatas de como invocar e utilizar os poderes do grande antigo ao seu favor. A leitura desses trechos fariam com que o grande antigo despertasse através do corpo de um indivíduo próximo, e uma vez manifestado, ele buscaria saciar primeiro suas vontades e apetites, submetendo qualquer um à sua volta, seguidor ou não. Após essa possessão, que poderia durar várias horas, ele se daria por satisfeito e iria embora, deixando para trás, para os sobreviventes, apenas uma memória fragmentada do que aconteceu. E, em alguns raros casos, um presente ou outro para o seguidor que o invocou. Pois, ao que tudo indica, Igolonak não gosta e não consegue conter os seus ímpetos. Apesar de ter sido muito reverenciado no passado, recentemente o culto de Igolonak chegou perto da completa extinção. Os poucos indivíduos que já se sujeitaram a participar de rituais envolvendo o grande antigo já desapareceram. No entanto, estudiosos excêntricos, artistas decadentes e ocultistas desesperados ainda tentam atrair esse deus e ganhar alguns de seus poderes. Esses indivíduos
normalmente se submetem frequentemente à corrupção de Igolonak e ao seu comportamento obsessivo. Aparentemente, Igolonak foi preso nessa outra dimensão e, por causa disso, não tem poder ou interesse em expandir o seu culto, mas pesquisadores dos mitos supõem que esse comportamento irá mudar no dia que as estrelas estiverem alinhadas e Igolonak, bem como os demais grandes antigos, caminharem novamente, livremente, pela Terra. Enquanto isso não acontece, deixe seu like e acompanhe o canal. Obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, exploradores.